Bom, bom dia a todos, então, que estão aqui com a gente. Eu vou me apresentar, caso alguém não me conheça. Primeira pergunta, vocês estão ouvindo a gente bem? Dá um joinha para a gente ter certeza que o som está chegando legal para todo mundo. Fala aí, se vocês estão ouvindo a gente. Às vezes ouve um, não ouve o outro, né? Tem que entender. Exatamente, exatamente. Nenhum joinha por enquanto. Será que eles não estão escutando a gente? Tá, Veio o a primeiro Virgínia joinha. falou, pronto. O segundo também, ótimo. Então tá bom, gente. Eu vou me Boa. apresentar, depois eu vou apresentar o Edu. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos aqui nesse espaço, Joana Madia. Meu nome é Joana Madia. Eu trabalhei durante 12 anos como executiva em multinacionais, sou administradora de empresa de origem. Só que chegou uma hora que aquele modelo já não fazia mais sentido para mim. Foi nesse momento que eu fiz uma transição de carreira, virando designer de joia. E quando eu montei o meu ateliê, a demanda da minha joalheria, ela tem o objetivo dela é traduzir na joia uma vivência, uma experiência, algo que seja muito significativo para a pessoa. E quando ela chegava no meu ateliê para falar das questões dela para a gente transformar em joia, a demanda emocional que vinha junto era tão grande que chegou um momento onde eu tive a certeza que eu precisava, de alguma forma, me preparar um pouco mais. E foi aí que eu fiz a formação de coaching ontológico. Então, hoje eu sou designer de joias, eu sou coach, para quem quer me contratar como coach, e eu faço a união desses dois trabalhos num processo que chama Joias da Alma, que é o nascimento de uma joia a partir de um processo de transformação. E por último, eu disse que eu podia ser uma mulher menos criativa, né? Eu criei a Toca, que é um projeto onde a gente cuida de outros cuidadores humanos para trazer mais coerência. Como é que eu posso ser uma oferta do mundo a partir do momento que eu olho para mim e que eu também me cuido como ser humano? E daí eu resolvi convidar o super Edu querido para participar aqui dessa live. Conheci o Edu há uns 3 anos atrás, Edu, acho 3, 4 anos atrás. Acho que um pouco mais até já, uns 4 anos, acho. Num curso que eu fiz com ele, o Edu é naturólogo especializado em cristaloterapia. Nossa, Difícil falar, né? tive até que ler aqui para não falar nada errado. Sim. E tive o privilégio de conhecer o Edu nesse curso, convidei ele para estar aqui com a gente poder brincar com essas duas visões, a dele e a minha, em relação às pedras, que são as pedras mais usadas na joalheria. Então, Edu, seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse um pouco aqui para a nossa audiência. Obrigado primeiro, né, por você ter me chamado, por a gente ter falado um pouquinho, por falar um pouquinho desse assunto, né? Para quem não me conhece, então, eu sou formado em naturologia, que é uma faculdade que trabalha com terapias integrativas e complementares, essas que há muitos anos atrás eram alternativas, aí viraram complementares, depois integrativas, e agora chamam-se de PICS, na verdade. Práticas integrativas e complementares, que são essas práticas que antigamente elas estavam meio que à margem, e hoje elas estão sendo integradas à ciência, para que as pessoas, para que possa entrar dentro de uma área de saúde uma coisa mais embasada, mas mesmo assim usando técnicas mais sutis, ou técnicas mais baseadas em natureza, ou técnicas mais baseadas não na alopatia clássica, né? E dentro disso tem a cristaloterapia, né? Que é uma técnica que trabalha com cristais, focando, unindo e toda essa sabedoria, né, ancestral, porque os cristais eles são utilizados, né, para joias, para cura, para milhões de coisas há milhares e milhares e milhares de anos, né? A gente tem pelo menos aí o Antigo Egito como um dos grandes pilares antigos, né? A gente está falando de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, então é muita coisa, e isso vem ao longo de praticamente todas as culturas, elas acabam utilizando. Então, aí isso é agregado, unido à nossa ciência atual, mistura tudo e saem algumas técnicas que são as técnicas que utilizam os cristais para ajudar a gente a voltar, para que a gente possa voltar para o nosso eixo, para o nosso centro. Né? Dentro disso, né, para que a pessoa possa entender, eu comecei esse estudo com 15 para 16 anos de idade, com uma pessoa chamada Antônio Duncan, que ele veio a falecer logo depois que eu fiz os cursos com ele, e aí eu segui nesse caminho desde então, aí nos últimos 17, 18 anos, brincando de cristal, brincando que eu falo, mas o meu trabalho mesmo, para quem não me conhece, é um atendimento clínico, então é um atendimento de reestruturação do sistema energético, dos chakras, dos campos energéticos e tudo mais, que é um trabalho de maca mesmo que eu faço,
mas eu também dou curso disso, eu tenho vários cursos, tenho 5 módulos ao todo, e também faço algumas consultorias para pessoas que trabalham com joias também, que é bastante comum o pessoal procurar, porque eu estou muito feliz, né, Joana, de ver como as joias elas estão voltando, né? Não voltando, as joias nunca saíram de moda, mas elas estão vindo com essa pegada mais terapêutica, ou mais profunda, ou mais consciente, né? E isso me deixa muito feliz, né? De poder ajudar um pouquinho nesse processo também. Exatamente. Para mim isso faz muito sentido. Assim, a questão é o consumo consciente, né? Como é que é trazer consciência na hora de comprar alguma coisa, né? Desde entendendo a intenção que você quer imprimir naquela joia, entendendo a qualidade da pedra que você está colocando, e daí eu não falo só da qualidade gemológica, vai, que você pedir para um Sim. gemólogo avaliar a tua pedra, mas a qualidade da pedra, o que ela pode te trazer ao você usá-la. E é interessante, né? Porque eu não sabia disso, mas assim, com 16 anos também, eu fiz meu primeiro curso de pedras, né? E também foi para entender essa parte terapêutica. E por acreditar em tudo isso, que eu acredito que a joalheria ela tem como estar no mundo de outra forma, de outro lugar, não só como um adorno, mas efetivamente para poder traduzir algo maior, né? E eu vejo muito isso nas minhas clientes, assim, no ateliê, o quanto a joia vai reverberando de outra forma. Perfeito. E daí, aproveitando, então, vamos para as estrelas do dia. Lógico. Que não Então, hoje somos a gente... nós, né? Não somos nós. Muito bom, são estrelas muito maiores. Muito maiores que nós. Hoje a gente vai estar falando de 7 pedras clássicas da joalheria, tá? Para vocês saberem: o diamante, a esmeralda, o rubi, a safira azul, a rubelita, a água marinha e, atendendo aí a pedidos do Edu, uma pedra que eu não uso tanto, mas que eu sei que é super poderosa, a ametista. Então a gente vai começar falando sobre uma pedra que pode ser gigante ou pode ser delicada, né? Mostrar diamante em câmera é uma questão, porque ele brilha tanto que ele ofusca tudo, né? Exatamente. Mas a gente vai falar aqui no que eu acredito como a rainha das pedras, né? O diamante, que nasce do elemento químico carbono, que passa por uma transformação tão profunda de pressão e temperatura, e daí ele vira a pedra mais dura, que mais reflete luz, a pedra mais importante da joalheria, né? E uma pedra que, quando usada junto a outras pedras, tem essa capacidade de expandir a força da pedra da pedra principal. Então, por exemplo, se você coloca uma rubelita, que eu vou mostrar aqui, com diamantes ao redor, como o diamante tem essa capacidade de aumentar, de potencializar esse poder que já existe na rubelita. Então, é uma pedra incrível, que a gente usa super na joalheria, e queria que o Edu contasse um pouquinho da visão dele sobre o diamante. Legal. Bom, falar de diamante é diamante, né? É um cristal, né, que para as pessoas que entendam, né, também tem alguns alunos que eu vi que entraram, tal, que também estão acompanhando a gente, por ele ter um valor alto, né, então em termos da cristaloterapia, ou seja, na marca, a gente acaba utilizando menos, né, justamente porque você comprar um rubi grande, né, ou seja, que dê para que fique, já é um pouco mais difícil. Então a gente acaba falando menos em curso, né, em curso para terapia em si, mas para joia não tem como não falar do diamante, né? Então, o diamante é isso que assim, ele é o suprassumo do suprassumo, né? Então, ele é como se fosse a representação do que é mais elevado em termos de condensação de luz na matéria, né? Então, você tem isso que você falou nessa analogia clássica, né? Do carbono, né? Que ele pode ser um grafite e ele pode virar um diamante, né? Então, eu acho que ele representa essa possibilidade de transformação de um ser humano realmente desperto, que entende que na reconexão com a essência real dele, né, ele pode se lapidar e se transformar simplesmente na manifestação do que há de mais elevado dentro de um ser humano, né? Então, que é assim, né? Eu achei muito legal a sua colocação de como o diamante, quando ele está bem lapidado, trabalhado, ele ilumina as outras pedras, né? Porque é isso, né? Um ser humano realmente integrado, íntegro, conectado, um ser humano que conseguiu se realinhar com o seu propósito interno e está bem consigo, ele é um fator sempre de adição, né? De expansão, ele ajuda, ele ilumina todos que estão em volta dele. E não ao contrário, como muitas pessoas que vivem no ego, né?
que é aquela coisa que quer apagar o outro para brilhar mais. Isso não é um ser que realmente está alinhado, que está com isso tudo. Então, lógico, né, que você trabalhar com um arquétipo, uma coisa ideal do que eu estou falando, que seria esse suprassumo, não é que você vai usar o diamante e a gente já vai de um dia para o outro, né, encontrar, virar Jesus. Não é isso, né? Mas ele é um cristal que ele vai justamente ajudando a gente a entender que isso é possível, né? Que a gente pode sim evoluir, que a gente pode melhorar, que ajudando os outros a brilhar, eu brilho junto, eu não preciso brigar com ninguém, que todos fazemos parte de uma grande, né, de um grande ser só, e que quanto mais um brilha, os outros brilham, e que eu posso sim, né? Muita gente às vezes ou não acredita, ou está no momento onde não está acreditando que pode crescer, que pode evoluir, que pode se lapidar, e eu acho que o diamante ele pode ajudar a gente a achar o melhor de nós, né? Que é um ser perfeito que habita no nosso coração, que para quem tem uma linha mais religiosa, né, Jesus chamava isso de centelha divina, né? Então é a gente encontrar isso dentro da gente e manifestar, não só encontrar na igreja, na oração ou na meditação, mas na vida prática, né? Então Sim. acho que é a pedra mais elevada de todas aí que a gente pode falar no comecinho, assim. Eu acho que para mim o diamante, a frase que traduz ele é a seguinte: eu sou, ponto. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu estou tão coerente e íntegro comigo mesmo que simplesmente eu brilho e eu adquiri o brilho máximo, a dureza máxima. É bonito, né? Porque a Sabina está perguntando, né, qual a relação do diamante com o momento atual. Eu fiz um vídeo há pouco falando do diamante. A única pedra capaz de quebrar um diamante é o próprio diamante. E isso pelo nível de dureza que ele tem, né? Então eu acho que isso reflete bem o momento atual. Assim, todos nós de alguma forma estamos sendo convidados a nos defrontar, a nos confrontar com os nossos maiores desafios, com os nossos maiores demônios internos, né? E acho que o nosso maior desafio não é, óbvio que é o coronavírus lá fora, não sei o quê, mas ficar em casa tem colocado a gente de frente com a gente mesmo, né? Então, nós somos os únicos capazes ou de nos quebrar ou de nos levar para a iluminação, para uma evolução. Então, eu acho que essa é a relação do diamante com esse momento atual. Exatamente, eu concordo plenamente. Até fiz uma live outro dia com um amigo meu, com o Jorge, onde a gente falou, acho que você estava até, Joana, né? Onde a gente falou muito sobre esse momento atual e como a gente está tendo a chance de fazer uma grande limpeza interna, né? De tirar as nossas sombras, os nossos medos, e o processo de você lapidar esse diamante é esse. A lapidação, né? O que? Você cortar fora, você arrancar, você tirar a parte que não serve para ficar só com o que mais importa. Então, se a gente usar essa analogia, é como se a gente estivesse tendo a chance de fazer uma grande lapidação interna agora, para que a gente possa achar esse diamante interno, né? Então, Exato. lógico, né? Que é o que a gente fala, a gente precisa de um processo de autoconsciência para isso. Não é só pôr a pedra e ele faz tudo. Não, tem que ter um processo de análise, de conhecimento, de meditação. Mas, com certeza, se você tiver a chance de utilizar uma pedra agora, um diamante, meditar com ele, ou só refletir com ele, sobre ele, já é um grande aprendizado, não tenho dúvida nenhuma. Já é um grande aprendizado. Eu acho que o próprio processo que as pedras sofrem de lapidação, a gente pode fazer uma analogia com o nosso processo, né, Edu? Assim, o quanto a gente vai vivendo as experiências da vida e vai se lapidando, e vai tendo polimento ali, e vai aprendendo aqui. E com isso a gente vai se transformando efetivamente na grande pedra. Exatamente. Eu vi até a pergunta da Suzana, que é uma aluna amiga minha, porque ela falou, Pudu, mas você fala que para a gente utilizar as pedras, né, na terapia, para a gente usar as brutas e roladas. Então, sim, gente, quando a gente faz na terapia, eu sempre prefiro brutas, roladas ou naturais, sem lapidação externa, para pegar a energia da pedra pura, né, para não ter nenhuma alteração no sentido de lapidação, para que a gente fique só com ela. Quando a gente vai trabalhar com joias, não tem como você utilizar pedra bruta e rolada, porque a joalheria, ela implica, né, não todos, né, mas tem sempre as lapidações. E aí eu indico, eu acho que quando a gente for usar uma pedra lapidada, legal, eu indico muito esse trabalho, por exemplo, que a Joana faz e outras pessoas fazem, de você escolher a pedra para a pessoa participar do processo, do formato, de tudo mais, porque, sim, a lapidação ela vai acabar dando um agregado a mais, uma energia de forma, que a gente chama, que é uma energia a mais aquilo,
Então, quanto mais em ressonância aquilo tiver com aquela pessoa, melhor. Então, por isso que eu acho esses trabalhos individualizados muito mais legais até, né, para essa parte terapêutica. Se a pessoa vai usar só para adorno, porque é bonito, beleza, aí fica pela estética só. Agora, se ela quer uma coisa mais terapêutica, aí a pessoa vai, junto com a pessoa, escolhe o formato, escolhe uma coisa, que aí nesse processo de conexão interna e externa, vai chegar numa pedra que tem a energia da pedra, a energia da lapidação para aquela pessoa, entendeu? E aí dá. E até por isso eu posso mostrar, as pessoas me conhecem, sabem, no momento, eu uso uma ametista lapidada, ó. Uhum. Tem gente que fala, pô, mas como assim, Edu? Você fala? Eu falo, na terapia a gente não usa. Mas na joalheria a gente pode usar, mas é legal que você vai escolher a sua pedra, aquilo que você está precisando. Aí sim dá para a gente pegar aquilo que a gente realmente precisa. Tá bom? Era só para esclarecer. Sim, que a essência da pedra, de alguma forma, continua reverberando, né? Isso. Assim, o puro dela tá ali. É óbvio que ela foi criando outros contornos, outros agregados. E até é interessante você falar sobre isso, e a Suzana, né, que é a tua aluna, trazer isso, porque agora a gente vai falar sobre uma pedra, que é uma pedra que eu tenho um grande... Bom, respeito, acho que todo reino mineral eu tenho muito respeito, que é a esmeralda, né? A esmeralda eu acho que ela é uma pedra muito sagrada quando a gente fala no processo de cura através do amor do coração, né? O verde da esmeralda está conectada com o chakra cardíaco. E coincidentemente, não, eu peguei algumas joias, tá, que eu tinha aqui comigo para poder mostrar para vocês. Então eu trouxe esse anel aqui de esmeralda e se vocês olharem, ele tem uma lapidação que a gente chama na joalheria de antique, que é uma lapidação um pouco mais quadrada, mas com as pontas quebradas, né? E assim, esse aqui é outro de esmeralda também, e quando a gente trabalha o poder dessa esmeralda, o poder de cura através do amor, que eu acho que aí é o grande papel da esmeralda, como eu vejo ela, né? E quando a gente dá uma forma para ela, de alguma forma existe uma sustentação, né? Como é que é trazer essa luz dela, essa oferta que ela é para o mundo, de alguma forma mais estruturada, que possa até fortalecer a pessoa que usa, para poder, na hora de trilhar este caminho da cura através do amor, que nem sempre a gente vai se deparar só, e quando a gente fala amor, as pessoas falam, então é aquela coisa linda, Uma celestial. coisa melosa também, né? Não é isso. Não, exatamente. Assim, acho que à medida que a gente vai caminhando aí em busca do autoconhecimento, de poder se tornar um diamante, muitas vezes a gente vai vendo facetas nossas que a gente não gosta. Então, como é que várias, exatamente, Edu. Então, como é que é poder trazer robustez, enraizamento, né? E muitas vezes a lapidação traz isso para poder fazer com que a essência dessa pedra pulse dentro de nós e à medida que a gente for usando, para trazer a missão dela junto com a gente. Como é que é isso para você, Edu? Eu vejo ela, né, Joana, se a gente for um pouquinho atrás, né, e olhar como que a esmeralda ela cresce, né, a esmeralda, para quem não sabe, ela faz parte da família dos berilos, né, então ela é prima da água marinha, prima do heliodoro, que é um berilo dourado, também tem vermelho, também tem incolor, mas quando ela cresce em formatos de colunas, né? Então ela é hexagonal. Eu tenho uma bruta aqui, isso aqui é como se fosse um hexágono, isso aqui é visto de cima e aqui é do lado. Aqui essa aqui ela não tá tão boa, não estou com as minhas pedras aqui, mas imagina isso aqui mais comprido, é como ela cresce. E aqui eu tenho também uma água marinhazinha, depois eu vou mostrar, sou meio ruim da câmera, mas é tudo esse formatinho aqui. Então, esse formato de coluna, para mim, fala muito dela, justamente essa questão de como ela ajuda a gente a estruturar e a ancorar essa estrutura, essa dignidade, ou seja, esse reconhecimento de que é só quando eu me ancoro no coração que não é só o amor, né? O amor, quando a gente fala de amor, você falou, muita gente coloca o amor, essa questão meio fraternal e tudo mais. Eu coloco esse amor enquanto força sustentadora do universo, assim, né? Isso é o que muitos mestres ensinam, né? O amor como sendo a energia que sustenta tudo, né? Para muitas pessoas, não sei se você já ouviu isso, mas muitos mestres colocam que Deus e amor são sinônimos. Então é um amor muito transcendente, né? E quando a gente consegue se ancorar nesse amor no coração, ou seja, a esmeralda com certeza é uma das pedras verdes mais fortes para ancorar isso no coração, a gente passa a viver a nossa verdade,
E é isso, né? Quando você é a sua verdade, quando você vive com a sua verdade, você primeiro, você não fica brigando para ver se você está certo ou errado, porque ela é sua, e pronto, acabou. E você se aproxima cada vez mais de um ponto onde o que os outros falam também não te balança tanto, né? Então, eu falo que a Esmeralda, para mim, ela ajuda a gente a erguer a nossa cabeça e conseguir sustentar aquilo que somos de verdade, que é um cardíaco, né? O cardíaco, ele é o chakra que ele fica na transição entre os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. A representação dele é a estrela de 6 pontas, né? Que é justamente a união de céu e terra, e ele é o centro perfeito. Né? Então, justamente você usar a esmeralda, você ter a chance de você viver a sua verdade, viver no seu centro, né? Para que você possa manter-se, né? Conectado, alinhado e ereto para que você possa chegar onde você tem que chegar. E que eu acho muito legal, quando você estuda a cor verde, muita gente liga ela à energia da verdade, né? E quando você busca a sua verdade e você se alinha inteiro, essa é a verdadeira cura. E todo o resto se cura, né? Então, você utilizou essa palavra, né? A cura pelo amor, né? Eu tô trazendo uma outra leitura para a mesma coisa no final, entendeu? Que é quando a gente se alinha, né? Até, não sei quem já estudou, mas o próprio Dr. Bach, que criou os florais de Bach, ele dizia, com qualquer desalinhamento, com qualquer doença, nada mais é do que um desalinhamento entre a parte interna, a essência, e a externa. E quando a gente realinha e passa a ser externamente a verdade que somos internamente, aí a coisa anda, a coisa vai. Esmeralda poderosa, né, gente? Super. Não é um serzinho leve, assim, ele é muito, energia muito forte, né? Muito forte. Eu acho que de todas as... Óbvio que tem vários verdes e cada verde eu acho que pega uma característica disso, mas eu acho que talvez uma pedra robusta para poder colocar, nos ajudar, eu acho que com certeza é esmeralda. E daí o Edu estava falando do tipo de lapidação, né? Meio em não é bastão exatamente, mas assim, se vocês lembrarem do desenho do filme de Super-Homem, né? Edu, quando tem as criptonitas, né? São aquelas torres, exatamente, né? São as esmeraldas. Agora, a gente vai falar sobre outra pedra que eu uso na joalheria, que eu acho uma pedra... Bom, eu sou apaixonada por todas, né? Vou falar aqui, todas são demais. Então, que é o rubi. O rubi, ele tem a ver com essa energia pulsante dentro da gente de estar vivo, né? Essa força vital que vibra dentro da gente, né? Estar a serviço da vida, estar a serviço do mundo, e se permitir ser a partir dessa força vital que vibra dentro da gente, né? Então, aqui eu vou mostrar um anel, uma aliança super delicada que eu tenho, de rubi, tá? E daí na joalheria, a gente encontra os rubis que são mais vermelhos, os rubis que são mais para o rosado. Um cuidado, né? Não sou gemóloga, já estudei gemologia, mas não sou uma gemóloga formada, mas que eu acho que é importante também. Tem muita gente que vende rubi enormes aí, você vai ver em muitas joalherias. Teve uma época que era uma febre rubi. E a gente precisa tomar cuidado com os tipos de tratamento que as pedras têm, né? Então, assim, quando você vê um rubi gigante, barato, não existe. Não tem milagre na joalheria, assim. Você tem preenchimento de vidro dentro. Então, o convite é assim, quando você for comprar alguma coisa, sempre cuida, acho que o consumo consciente vem disso, de poder olhar todas as facetas, né? Eu preciso, eu quero, eu me conecto a serviço do quê? O que eu vou colocar nessa joia ou nessa pedra que eu estou adquirindo? Qual é a emoção que vem junto? O que ela, como pedra, energia, pode trazer para mim? Tem tratamento? Não tem tratamento? Eu não quero uma pedra com tratamento. Então, voltando ao rubi, que eu acabei indo longe, o rubi eu acho que tem a ver com essa força, essa energia vital, essa coisa pulsante que existe dentro de cada um de nós, e ele nos ajuda a acessar isso. E ele é forte. Sim, eu tenho um bruto aqui também que é legal que as pessoas consigam ver. Ó. Esse aqui é um rubi da Índia, mas ó, ele é totalmente opaco. Então, para quem não conhece de pedras, fala, peraí, Edu, essa pedra, essa aqui, sei lá, deve custar uns R$60, R$100. Aí você vê uma joia de alguns milhares de dólares. Eu falo, como assim? Como é que pode, né? E às vezes um rubizinho pequenininho, eu tô falando de joia, né, gente?
Então, sim. quando a gente fala de gemologia, de joia, gente, eu explico isso nos cursos, mas algumas pessoas talvez não saibam, esmeralda, rubi, pedras assim, a diferença de preço delas é gritante, né, da joia para pedra bruta. Aliás, para pedra bruta de baixa qualidade. Baixa qualidade para joalheria. Ah, gente, então é assim, energeticamente, esse rubi, ele tem a energia, a essência dele é a mesma, né? É que você tem nas cristalizações o suprassumo do suprassumo, que são as pedras, que são as gemas, ou seja, são as partes mais importantes, as partes mais raras, e essas pedras atingem valores muito altos. E é justamente esse que a Joana falou. Às vezes um rubi, qualidade de gema, translúcido, vermelho desse tamanho, barato, não tem, né? Realmente é muito, vai estar num museu em Londres, entendeu? Porque o bichinho é muito caro, você compra casas com o valor dele, né? Então é muito raro. Mas é legal, eu estou mostrando aqui também para as pessoas entenderem, porque, né, a gente está usando o mesmo princípio para duas aplicações, né? As joias e a parte de terapia de marca e tudo mais. Então vamos lá, o Rubi, você falou muito a parte de vitalidade, né? Então, né, eu acho que esse é o princípio mais básico do Rubi, é o princípio de uma pedra vermelha, uma pedra que inicialmente ele vai conectar com o chakra da base, o chakra da raiz, é o chakra que fica no períneo, né, que é uma região entre o órgão sexual e o ânus, é ali onde a gente se conecta com a energia da terra, com a terra que, inclusive, a energia vermelha, né, ela representa essa força motriz, né, de movimento mesmo, né, então eu falo que nessa oitava, eu falo do Rubi como um grande auxiliar no movimento para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu falo que ele traz para baixo, inclusive, é uma das que eu mais gosto, para conseguir pôr as coisas em prática. E não é só uma questão de chute na bunda, assim, uma questão que eu gosto mais de um tipo de granada, que é mais fogo. Não, o Rubi, ele é estruturado, né? O Rubi, ele depois do diamante, ele é a pedra mais dura. Ele é a safira, que são irmãos, né? Fazem parte da família do coringo. Né? Então, ele tem muita estrutura e ele é aquele que ele consegue ajudar a gente a traduzir os impulsos de ideias, de informações, para uma questão mais estruturada. Não, faça isso, depois aquilo. Não é aquela coisa meio impulsiva, meio fogo, né? Então, ele ajuda a trazer essa força, essa vitalidade, para a gente conseguir agir no mundo e fazer aquilo que tem que ser feito, mas com estrutura. Né? Só que o Rubi é o Rubi também, assim como a Esmeralda, essas pedras são pedras que há milhares de anos elas fazem parte e da nossa vida, não é por acaso, né? Então o Rubi numa oitava superior, para mim ele acessa também a questão do chakra cardíaco. Muitas pessoas trabalham a questão de circulação, legal, mas não é nem o mais importante para mim. Ele acessa um pouco dessa questão que é difícil até explicar sem ser muito religioso, né? Porque seria uma representação de você buscar uma coisa meio. A palavra certa para isso seria uma coisa meio devocional. O que é isso? É você trazer uma força de dentro, seria uma fé, uma energia de motivação, mas numa oitava mais de acreditar num todo maior, entendeu? Então é uma coisa difícil de explicar agora, não vou, se eu entrar nisso, eu vou ficar meia hora, uma hora explicando isso, né? As linhas religiosas que explicam isso, né? Tem uma linha indiana, que são os Vaishnavas, tem a própria linha de Jesus, tem várias, mas eu não vou entrar numa coisa tão longe, mas o Rubi, ele não é só essa questão de base, não é só essa questão de vitalidade, ele também tem uma questão de conexão com uma motivação interna, mas que vem também da alma, assim. Então é muito legal trabalhar com o Gui, ele vai longe, assim, para a gente falar dele. Edu, se eu puder trazer uma contribuição disso que você está falando e tentando materializar um pouco mais no meu universo aqui, Sim, o Rubi é como se ele é uma evolução das pedras vermelhas mais conectadas a esse chakra aqui, né, mais baixo, né? Na verdade, assim, quando eu acesso o meu poder interno que nasce daqui e levo ele com coerência a serviço do meu coração, eu consigo trazer essa energia de força, essa energia de vida e implementar na vida tudo que, de alguma forma, eu trago essa estrutura do chão, da terra, para fazer aqui. Então, o Rubi é uma linda ponte dessa energia que pulsa internamente no chakra básico e que vem a serviço do coração ajudar a transformar o mundo, ajudar a transformar a minha vida e assim por diante. Faz sentido isso? Perfeito, e é só nessa conexão com o coração, porque tem uma hora que não tem como você não fazer a conexão com o lado espiritual, que é a essência, né? Porque a hora que vem para o coração é justamente, né, a sede disso tudo, né? Então você age
baseado nesse princípio interno que a gente falou da esmeralda anteriormente, né? Então, eu acho que você resumiu de uma maneira bem legal e bem fácil de entender também. Então, bora para frente. Vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima pedra que a gente vai falar é a safira azul, né? Uma pedra linda. Eu lembro até que Diana tinha o anel de noivado dela lá, que o príncipe Charles deu para ela, e o filho deu para a princesa. Não lembro o nome da realeza toda, gente, agora fugiu. Eu também não, desculpa. E daí aqui eu trouxe um anel meu super delicado com uma safira azul que eu amo, em volta tem diamante. E daí aqui eu quero trazer um pouco também disso que a gente estava falando da lapidação, né? A safira azul, ela vem na vida para ajudar a gente a expressar, né? A comunicar o que a gente tem dentro da gente e a gente quer comunicar no mundo, a gente quer materializar. Ela é uma força para poder nos ajudar a materializar, a comunicar, a mostrar para o mundo e não só mostrar, é muito mais do que mostrar, mas é realizar o que a gente veio realizar nesse mundo. Ela traz essa força para a gente. E, por exemplo, quando eu criei esse anel aqui, então trazer essa força, esse poder da safira de uma forma amorosa. Quando você coloca um formato, uma lapidação de coração, inevitavelmente você vai trazer também essa essência da amorosidade no poder dessa pedra, que é o de concretizar, o de materializar, o de realizar nesse mundo físico que a gente vive. Legal, querida. É até legal, acho que é muito legal fazer lives com outras pessoas e tudo mais, porque a gente traz outras informações que não são aquilo que eu domino, né? Então, a gente fala, mas e a lapidação? Tá falando, gente, essa parte não é comigo, né? Não é o meu know-how. Eu falo com meus alunos, é estudar o cristal puro em si, para que as pessoas que aprendem comigo possam colocar em suas várias expertises, né? Então é bom que em todos isso eu acabo aprendendo sempre um pouquinho de cada coisa, né? Essa pedra, eu estou sem as minhas aqui, ela também é muito legal, que a gente falou de rubi, agora a gente fala de safira. Elas são irmãs, né? Porque quimicamente a família delas é a mesma, né? Então, só que uma é a vermelha e outra é a azul, né? Então a gente vai seguir numa linha muito parecida, né? Você falou de expressar, de colocar, né? A gente pode, eu estou fazendo assim, né? Você pode colocar foco, né? Porque ela é um azul que ela vai trabalhar sexto e um pouco de quinto chakra. Então, para mim, né? Quando eu me conectei com ela, por que eu falo para mim? Porque não quer dizer que alguém que tenha aprendido alguma coisa com alguma pedra, eu que trabalho com isso todo dia, que eu saiba tudo e que eu estou encerrando o assunto. Né? Eu falo que um cristal, ele é que nem, sei lá, um pedaço de madeira. Você pode dar diversos usos para ele, entendeu? Então, dependendo do ponto de vista que você pegar, você pode pegar outras coisas também. Mas o que eu falo por experiência minha e com centenas de pacientes, alunos e tudo mais. Então, o que eu aprendi muito com a safira é justamente essa questão de, tipo, você tem que ir, vai e vai. Assim, sabe? Tipo, já tá claro, ela ajuda, né? Já tá claro, você sabe, só que às vezes dá aquele medinho, às vezes dá aquela coisa, né? Tipo assim, você já usou o rubi, você estruturou tudo, mas não deu o primeiro passo, entendeu? A safira, ela ajuda você a falar, legal, agora vai, entendeu? Confia e vai. Então, ela traz uma energia, mas não é um movimento lá inicial que você está parado, estagnado e não saiu do lugar. Não, você já está indo, você já preparou tudo, só que agora chegou a hora de fazer o que você tem que fazer, né? É o famoso exatamente isso, tipo, vai. Né? Eu brinco que nessa época que eu aprendi disso, hoje eu não sou mais tão bruto comigo mesmo, mas né, acho que é até legal você falou que ela tem uma energia muito mais amorosa, né? Mas na minha época que eu aprendi, eu brinco que eu meditava e vinha na minha cabeça, cala a boca e faz, entendeu? Faz. Aí eu vi que eu não precisava, justamente com esse aprendizado, ter essa coisa tão bruta, mas eu precisava naquele momento. E hoje em dia eu já estou indo pela consciência, pela parte amorosa. Mas a safira, eu acho que ela é tipo quando a gente fala aquela pessoa que é um caminhão no sentido de fazer, de realizar, de ir. Safira, para mim, ela tem essa força muito grande de realização mesmo. Sim, na verdade, quando eu disse aqui, né, que é essa lapidação de coração, né? Quando a gente imprime a lapidação, a gente pode trazer esse contorno, né, energético para a força dessa pedra. Foi isso que eu quis dizer. Ah, legal, entendi. Tem esse poder, ela pega e específica. vai, mas como trazer amorosidade para isso, fazer de um jeito um pouco mais leve. Boa. Foi nesse sentido. Porque ela é bem forte, né? Ela é bem chute na bunda mesmo.
Vai do jeito que for, né? Com Vai. medo, vai. Começa, né? Vai. E daí aqui tem uma, desculpa, eu não sei o nome, mas está perguntando se a Safira Corydon, ela é da mesma família. Na verdade, a Safira e o Rubi, como o Edu explicou, são da família dos Corydon, né? Eu não sei exatamente qual é a... Eu falo Corindon, mas é essa aí, essa família, entendeu? Se eu colocar no Google, ele vai te dar o nome bonitinho lá, mas é Corindon. Assim, nas pedras, as pedras são separadas por família conforme a constituição química dela e de cristalização. Aí precisaria um gemólogo explicar com mais detalhe para a gente, tá? Mas por equivalência, elas vão sendo separadas por famílias. E daí você tem a família dos Corydons, que tem a Safira, que tem o Rubi e tem outras. É isso que a gente estava falando, tá? Exatamente. Bueno, agora vamos falar sobre um chicletinho. Eu trouxe hoje uma rubelita que é minha, tá? Esse anel é meu. Bom, foi eu que fiz e é meu, que eu amo. Que lindo, hein? Essa rubelita é poderosíssima, assim. A rubelita, diferente do quartzo rosa, né? E todos são rosa e tem a ver com esse chakra cardíaco também. Voltamos para ele mais uma vez, né? Tudo nasce e vai no coração. Pode começar lá embaixo, mas sobe para cá, pode começar aqui, mas como é que se é expressar isso através do coração? Mas enfim, vamos focar na rubelita. A rubelita é uma pedra que eu até brinquei com o Edu quando a gente estava falando sobre a live, né? Assim, é como se o céu se abrisse e de repente os anjinhos tocassem. Assim, ela é uma pedra que fala de amor, ela é uma pedra que fala do sagrado feminino. Ela é uma pedra que fala da delicadeza. Mas se eu ficasse só nisso, eu acho que a gente estaria falando muito mais do quartzo rosa, aquela coisa docinha, meiga, suave. Só que quando você vem com uma pedra intensa como essa, você de alguma forma também está trazendo falar de amor, mas com firmeza. Falar de amor com conhecimento e sabedoria. Falar de amor desde, acho que de uma oitava um pouco maior, assim. Habitando, sentindo, vivenciando esse amor e essa força que ele traz para a vida. Faz sentido para você isso, Edu? Legal, querida. É interessante. Essa sua, então, ela tá numa oitava bem assim. Ela tá muito bonita. Ela até tá no formato de cabochão, né? Nesses daí, esse formato, inclusive, a gente utiliza em terapia porque ele é arredondado, entendeu? Então a gente acaba utilizando porque é uma energia mais expansiva, assim. Aí a joia que usa mais os facetados. Ela tá linda essa daí. A rubelita, para as pessoas que não conhecem, é a turmalina rosa, né? Só para algumas pessoas Obrigada, Edu. não conhecem. Então, e como nos meus cursos eu também falo turmalina rosa, então o pessoal às vezes fala que pedra é essa? É a mesma, né? Então tem algumas pedras, tipo berilo verde, é a esmeralda. Então, né, quando a gente fala turmalina rosa, é a família e o nome dado a ela é rubelita. Né, só para as pessoas não se perderem. Eu posso só dar uma parte aqui, Edu, só complementar. Na joalheria, né, a rubelita, ela é, dentro da família da turmalina rosa, são essas turmalinas mais próximas do vermelho, mais intenso, com esse rosa mais intenso. Daí a gente dá o nome de rubelita. Obrigada, Edu. Valeu, querida. Não, mas é isso mesmo. A gente vai complementando as áreas, né? A gente aprende junto. Eu gosto muito dela, eu acho que é um cristal incrível, né, da gente utilizar. Não é uma pedra que eu trabalho geralmente no começo. Geralmente eu começo muito com o quartzo rosa. E aí quando a pessoa ela tá pronta para, porque assim existe um trabalho de conexão interna com essa parte amorosa, com tudo mais, mas também realmente tem uma hora onde a gente começa a ter que vivenciar isso e a permitir com que isso se expresse na nossa vida, né? Eu utilizo muito, a palavra que eu utilizo muito dela é alguma coisa próxima de merecimento, ou seja, você se permitir vivenciar essa energia amorosa, né? Você realmente se dar o valor para poder fazer com que essa pedra... Eu faço assim porque eu falo muito da parte posterior do chakra, como a região onde a gente mais recebe, ou permite com que essa energia amorosa ela entre no nosso sistema, e a partir do momento que eu permito que essa energia entre no meu sistema, eu posso ancorar essas virtudes que você falou de como se fosse um empoderamento da energia rosa, né? Da energia... Ela é justamente isso, mas eu coloco ela não só como sendo isso, mas como ajudando a pessoa a se permitir ter isso,
né? Porque a gente vive numa sociedade onde nem sempre, por um lado, as pessoas às vezes são egoístas, mas por outro, né, ainda mais mulheres de gerações mais antigas, têm uma dificuldade muito grande de receber. Elas estão muito acostumadas a dar, a servir. Mas para e você, né? Então, tipo, quantas pessoas eu conheço que ajuda o marido, ajuda a filha, ajuda não sei o que lá, ajuda. Mas e cadê essa força para você, né? Por que você não permite com que isso entre dentro do seu sistema para que você possa se ancorar, para que você possa se empoderar, para aí sim você poder ser este ser que você é e vai continuar dando para os outros também, porque quando eu passo a ser fonte, mais ainda eu posso dar. Mas quando eu não sou fonte, eu dou e eu fico sem. E aí a coisa não fica legal. Então, eu gosto... É um processo não tão simples, né? Um pouquinho... é um trabalho para a gente chegar nisso, mas eu gosto dela para essa vertente que eu tentei explicar. Não sei se eu consegui. Não, acho que se alguém tiver alguma dúvida aí e quiser perguntando, fica à vontade, mas acho que está super claro. Assim, eu acho que com essa intensidade de cor, fica fácil de compreender, né? Uma coisa meio assim, é um amor que é um feminino que está ancorado com a terra, que tem estrutura, que tem força, que tem poder e que usa e também coloca isso a serviço do outro, né? Exatamente. E aí a gente entra no fluxo que eu falo, que é de você aprender a dar e a receber dentro de um equilíbrio, né? Que aí gera a verdadeira abundância de todos os níveis, não só financeira, que é a representação da natureza, que ela é muito abundante, né? Muito. E a gente pode entender que é o princípio do feminino, nutridor, abundante, acolhedor, dá, recebe, forte, tudo, né? E dá para a gente chegar nesse nível, principalmente ancorando essa energia desse feminino, né, que você está falando. Muito interessante. Muito bom. Super. E bom, agora a gente vai falar de uma pedra que eu também, assim, apesar de trabalhar com a joalheria, né, e o Edu falou uma coisa aqui boa, né, para a joalheria, né, a joalheria tradicional trabalha com pedras perfeitas, que não tem inclusão, que a lapidação é perfeita, que a cristalização é perfeita, que a cor é a cor na medida certa, enfim. Apesar de trabalhar com joia, eu adoro pedras que não são perfeitas para a joalheria. Né? Porque eu acho que elas dizem muito da gente. Nós somos seres em construção, não somos seres perfeitos. E dentro de nós, a gente tem as nossas marcas, os nossos traumas, os nossos aprendizados, as nossas questões, assim como as inclusões dentro de uma pedra, né? Quando a pedra vem com inclusão, eu acho lindo. E daí eu queria apresentar para vocês essa água marinha aqui, também cabochão, tá? Que eu fiz essa joia, que eu acho ela incrível. E se vocês olharem, ela está cheia de inclusão. Não é uma água marinha pura para joalheria, mas que eu tô nem aí com isso, porque eu acho que ela tem um valor incrível. Eu acho que muitas vezes ela traz muito mais valor do que aquela pedra perfeita e que não traduz a realidade de quem a gente é, muitas vezes, né? Água marinha, para mim, ela é uma pedra também, todo o grupo de azuis, né, estão sempre ligados a esse chakra da comunicação, né, o plexo, o terceiro olho, né, esse chakra aqui também, né. Mas a água marinha, se a gente fosse conectar com a cor, ela está bem conectada com o poder de se comunicar no mundo, né. Só que para mim, além disso, quando eu me conecto literalmente com a água marinha, vem assim, para mim é assim, a água marinha é como se fosse um desobstruidor de fluxos, né? E a partir daí vem a comunicação, né? Então é como se ela fosse a água, literalmente a água que você não consegue conter, que ela vai se espalhando e ela vai liberando fluxo e ela vai fluindo e de repente sai a comunicação de forma cristalina. Isso, para mim, é a água marinha. Para você, Edu. Ela é incrível, né? Inclusive, no momento, eu estou tomando um elixir de água marinha, né? O elixir é quando a gente extrai a energia dela, né? Para a água, para a gente tomar. Inclusive, essas pedras que estão em volta é de saborita, não? Não, essas são esmeraldas, elas estão um pouco mais intensas, assim, por causa do ródio negro. E deixa eu só complementar aqui. Quando eu criei esse pingente também é meu, só estou mostrando a joia que é minha, né? Minha pessoal que eu uso. Sim. O objetivo é assim, como poder me expressar no mundo ancorado em um berço de amor e respeito. Então, Incrível. essa é a composição das duas. Linda peça isso daí. A água marinha, ela para mim é o grande ser do quinto chakra, assim, é a pedra mais indicada, né? Ela que eu mostrei mais cedo, eu tenho uma pequenininha aqui, ela tá bem clarinha e também com essa luz não ajuda nada, né? Mas isso aqui é um cristal, o natural dela, incrível, é super raro,
também encontrar essas pedrinhas, não são... né, é isso, são as nossas pedrinhas incríveis. E ela é por excelência, achei muito legal essa analogia que você falou desse fluxo, né, de você conseguir desobstruir para que a coisa simplesmente vá. Eu acho que é muito nesse sentido, eu acho que eu falo que quando a gente fala de expressão, muitas pessoas estão acostumadas a entender só como uma expressão verbal, né, mas ela ajuda a gente a conseguir se expressar enquanto vida, né? Eu falo que a pergunta dela é: a sua vida reflete aquilo que você é dentro de você? Né? É como se foi muito legal esse pingente seu, porque justamente o seu coração, que é a sua essência, ele te dá uma diretriz. Você consegue colocar essa diretriz em prática, aquilo que está fora, realmente aquilo que está dentro, né? Então, eu acho que ela ajuda a fazer essa ponte entre se aquilo que eu falo, aquilo que eu me expresso, aquilo que eu me visto, aquilo que eu como está o meu corpo, a minha vida financeira, trabalho, tudo faz parte de mim, ou eu estou tendo que criar papéis demais para ser aceito? Né? E eu travo o fluxo aqui, eu travo ali só porque aqui eu tenho que ser aceito assim, ou assado, ou assado, ou assado. Né? Então, ela ajuda justamente a gente a conseguir colocar para fora, com palavras, ou às vezes sem palavras, mas com gestos, com ações, com olhares, aquilo que eu realmente sou. Né? E não existe nenhuma libertação maior do que você ser você mesmo. Né? Outro dia eu estava vendo uma reflexão das meditações de Marco Aurélio, né, que foi um imperador romano, filósofo do estoicismo, né, vamos longe nessa história, e uma das meditações dele era que você tenha pensamentos que alguém, ao te questionar, que você não precise nem pensar, você só saia, porque aquele pensamento ele seja tão puro e cristalino que você não tenha que dar um molde para ele para ver se para a pessoa poder te aceitar. Não, que você seja, que aquilo que tiver dentro, se alguém vem e te questiona, você fala: é isso que eu estou pensando. Eu não tenho que ver, nossa, será que ele vai gostar? Será que é uma coisa bonita? Para que eu seja justamente uma coisa só, interna e externamente. Lógico que isso é um processo, né? Mas eu acho que a água marinha, ela representa isso, ela representa eu conseguir ser na vida aquilo que eu sou internamente. E aí, alguém pôs aí alguma coisa, pura paz, né? Não existe outra maneira de chegar na paz do que essa, né? Do que você ser simplesmente a mesma coisa interna e externamente. Ou seja, você só flui, você flui, né? Então, ela é incrível, né? É incrível. Eu falei, eu tô tomando elixir dela agora, né? Eu tô com vontade de tomar. Ela ajuda mesmo a se expressar através de outro lugar. Não é só sair falando que nem um tagarela, mas é se expressar de um lugar muito de apropriar-se do seu ser, desse ser maior que existe dentro de cada um de nós, né? E muitas vezes a não fala também é uma grande expressão, né? O não Super. falar, né? Então, ou seja, é a expressão, não é a fala. Né? E quando fazendo uma conexão com o coaching, né? Quando eu atendo uma pessoa, a gente ontologicamente, que é a técnica que eu fiz, né? A gente escuta o nosso coach, só que eu não escuto só desde o ouvido, eu escuto com o meu ser inteiro presente naquele momento para aquela pessoa, né? Então, falar, quando eu digo falar, não é só o que eu. Não, muitas vezes é assim, é você chegar, é meio diamante, assim, sabe? Você chega e você não precisa falar nada. Simplesmente é. E ponto. E é desse lugar que eu acho que a água marinha. A sensação que eu tenho é que todas as pedras vão nos ajudando de diferentes facetas para que um dia a gente possa virar um grande diamante, né? Com certeza absoluta. Essa é a analogia, né? Ele é a representação do ideal, né? Que seria essa perfeição que os grandes mestres e santos chegaram, né? Ou seja, o eu sou, que para algumas linhas é sinônimo de espírito, ou seja, de verdade, de tudo, né? De Deus, de uno, de tudo mais. E os outros cristais, eles vão nessas lapidações para a gente chegar lá. Eu concordo plenamente com essa sua leitura, né? Legal. A Nath perguntou se as peças que eu estou mostrando são minhas desenhos, são criações minhas e são minhas pessoais que eu, Joana Madia, uso, tá? Então é tudo meu de um lado que eu crio, mas eu não tenho aqui peças que eu crio para outras clientes, inclusive porque nessa quarentena, né, a gente trancada em casa, é tudo que temos. Aproveitando aqui, vamos falar dessa última pedra que o Edu convidou gentilmente para trazer. É uma pedra que, apesar da gente não usar tanto usa na joalheria, mas digamos assim, que de valor para a joalheria, ela não é uma das pedras mais nobres, apesar de ser poderosíssima. Eu tenho esse colar aqui, vou mostrar ela, de ametista, tá?
Então, é um fio de ametista e duas... É uma ametista cortada, né? Eles pegam a ametista e vão e lapidam ela, cortam ela, né? Ametista, eu uso bastante esse colar, eu gosto dele, apesar que não é uma joalheria clássica, mas mais uma vez, como eu falei, para mim, o que Tudo bem. importa exatamente, é tudo fazer sentido. A ametista, ela é uma pedra poderosíssima que nos ajuda a... Na verdade, a palavra clássica que traduz ametista é transmutação, raio violeta, poder de transmutar algo que existe em mim e que, de alguma forma, eu não sinto mais como coerente, eu não quero mais viver com aquela energia, então eu uso a ametista para poder ajudar essa transformação que nasce internamente. Então, acho que para mim essa é a frase que mais define a ametista. Legal. E você? Eu acho legal a hora que a gente estava falando lá das pedras, aí me veio ela na cabeça, tá, né? Tirar uma, coloca a outra. Mas eu pensando agora, eu acho que é muito legal porque a gente está utilizando hoje a linguagem das joias e das gemas como uma grande possibilidade para quem quiser, né, de fazer essas lapidações, que a gente está usando esse termo hoje, né, que acho que está muito pertinente para chegar no nosso diamante interno e, por que não, usar um grande diamante externo, né? E a pedra, para mim, que simboliza o começo desse processo todo é a ametista, né? Que ela é a primeira pedra que as pessoas começam para meditar, para entender que elas podem fazer essas mudanças, para ela poder entender, né, que essas transmutações, que essas limpezas, que esses ajustes eles são necessários, né? Quantos de nós, enquanto ainda não entendíamos isso, achávamos que estávamos tudo perfeito, né? E aí vem alguém e fala, não, peraí, você tem que lapidar um monte de coisa, tem que limpar um monte de coisa, e tem muita gente que não entende, ou quando começa a ouvir, fala, meu, ferrou, né? Porque tem tanta coisa aqui que não vai acabar nunca, né? Não importa quando vai acabar, importa quando você começar o negócio, né? Então, eu acho que ela é a pedra que ela por si só, é uma pedra que conecta com o último chakra aqui em cima da cabeça, que é o chakra coronário, que é o chakra que simboliza essa conexão com a nossa essência, né? Não importa a religião que você tenha, não importa nada, não importa até se você for ateu, né? Mas existe uma essência, ou seja, que é um princípio que te motiva a ter princípios, a ter gostos, a ter preferências, e quanto mais você seguir esse princípio interno, mais feliz você vai ser. Chame dele o nome que você quiser, né? Eu acredito que a pessoa, acreditando ou não, sendo até ateu, sabe que quanto mais a gente conseguir evoluir, se aprimorar e se desenvolver, mais a gente vai virar um ser humano melhor e seremos mais felizes ou estaremos mais próximos disso, né? Então, ela, para mim, ela é aquela que abre a mente para que a gente possa entender que existem outras possibilidades muito maiores, muito melhores, né? Aquela coisa de você acreditar que a vida é assim mesmo, que não sei o que lá, aquelas coisas bem limitantes, né? Ela vem e fala, não, você pode ser até onde você quiser, né? O que você quiser ser, você será. Basta que você trabalhe para isso, né? Sim. Então, eu falo que ela ajuda a gente a expandir para novos horizontes, né? Aí, com isso, você vai ter que olhar o que você vai ter que mudar para poder chegar lá, né? E aí começa todo esse processo de conexão, de transmutação e tudo mais, para que um dia a gente chegue nesse bendito, e é bendito mesmo no bom sentido, diamante, né? Que seria esse eu sou, que eu acho que é a meta final de todos nós, né? Quando a gente ancora e passa a ser o que a gente realmente é, né? Super, super. Edu, estamos a 5 minutos do Instagram derrubar a gente. Vamos finalizar essa live? Vamos que já temos 5 minutos. É melhor já finalizar. A gente tem mais um monte para falar sobre as pedras aqui, né? Podemos marcar outro dia para voltar e dar essa casadinha do teu olhar com a joalheria. Se você que fosse indicar uma pedra para as pessoas usarem nesse momento tão desafiador, qual seria? Olha, eu vou contextualizar ela dentro do que a gente falou hoje, né? Porque eu acho que não faz sentido falar de outra pedra. Então, eu voltaria lá para a nossa esmeralda, né? A mesma que eu ia escolher, Edu. Então, tá tudo alinhado, né? Eu acho que é justamente a esmeralda por causa dessa ancoragem no centro, né? E é o que a gente falou, quando eu sou a minha verdade, eu me ancoro em mim mesmo, né? Nada externo pode me abalar, né? E eu não preciso de refúgios, de lugares, do mundo perfeito para eu estar bem.
Então, e ela tem essa questão de estrutura, de coluna e tudo mais. Então, eu acho que ela seria a pedra dentro dessas que a gente falou hoje, a pedra que eu escolheria para esse momento que a gente precisa usar, precisaria, eu poderia usar. Sim, Edu falou, acho que está perfeito. A única coisa que eu incluiria é isso, é essa cura através do amor, poder se conectar com os monstros internos nesse momento que estão aparecendo para todos nós e como usar de forma com amorosidade essa cura, como ser mais doce consigo mesmo. Acho que a Esmeralda poderia trazer esse carinho, assim. Importantíssimo. Edu, super obrigada por estar aqui Valeu, com a gente. querida. Foi um prazer enorme. Gratidão no coração. Foi lindo. Gente, obrigada pela audiência. E até a próxima, né, Edu? Valeu, querida. Obrigado por ter me chamado, né? A gente já se viu faz tempo, a gente se vê por aí de vez em quando, né? Vejo seu irmão também e tudo mais. Obrigado, acho que foi um papo muito legal. A gente tem que expandir mesmo e trazer essa volta desse olhar mais profundo, né? Acho que quanto mais profundidade a gente tem nas coisas, mais a gente consegue ter efeitos melhores em tudo e continuar evoluindo, né? Teve gente que pediu para gravar a live, então acho que você deve Vou colocar gravar. no seu Instagram, né? Para ficar por 24 horas. Sim. E aí depois a gente vê se a gente consegue colocar em algum Eu lugar. vou tentar subir no IGTV e daí se você quiser subir no seu também. E a gente tenta marcar outras. Gente, Legal, obrigada. querido. Obrigado, gente. Obrigado a todos também. Valeu, Joana. E vamos que Valeu. vamos, né? Se Vamos precisarem que de alguma vamos. coisa, estamos por aqui, todos. Aqui também, Edu. Obrigada, gente. Valeu, Tchau. querida. Beijos. Até. Beijo, amém. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui.